Bom dia, pessoal. Bom dia. Boa tarde já, né? 12h10 do dia 23 de março de 2025. Vamos falar agora um pouquinho do que foi o GP da China em Xangai. Para você que chegou agora, muito bem-vindo ao canal Pitwall Brasil, onde a paixão pela velocidade não para. Bem, temos bastante coisa para falar hoje sobre os resultados da corrida do GP da China, uma corrida eletrizante, de muitas surpresas, inclusive pós-corrida. Nós tivemos a desqualificação das Ferraris, vamos falar sobre a desqualificação das Ferraris, vamos falar sobre uma ultrapassagem surpreendente de Max Verstappen, a vergonha e o desastre que é Liam Lawson para a Red Bull Racing, a excelente vitória de Oscar Piastri, e entender agora a dúvida que fica na cabeça de Zac Brown, né? O team principal da equipe McLaren. Quem será o primeiro piloto de 2025? Lando Norris ou Oscar Piastri? Tudo isso e muito mais na análise de hoje, aqui na nossa live sobre os resultados do GP da China 2025. Bem, vamos começar aqui trazendo. Vou compartilhar aqui com vocês os resultados do que nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o GP da China de hoje. Vamos começar falando do como foi finalizado a corrida, né? A classificação final da corrida do GP da China de hoje. Como vocês podem ver, nós finalizamos aqui a corrida de hoje com Oscar Piastri em primeiro lugar, em segundo lugar, Lando Norris, dobradinha da McLaren, em terceiro lugar, George Russell, da equipe Mercedes, em quarto lugar, Max Verstappen, né, o atual campeão mundial, que surpreendeu aí com a ultrapassagem de cinema em cima de Leclerc, fora da zona DRS, numa curva, dando um X, enfim. Para você que assistiu a corrida, realmente o Verstappen mostra por que ele é o Max Verstappen, né? Esteban Ocon, então, olha só que negócio maluco, né? Com a desclassificação das duas Ferraris, que nós vamos falar adiante, nós temos uma Alpine, perdão, estou lembrando do Esteban Ocon na Alpine, nós temos uma Haas em quinto lugar. Olha só que final de semana maluco, pessoal. Nosso Hulk, né? Um dos debutantes da Fórmula 1 2025, Kimi Antonelli chegando em sexto lugar, Alexander Albon em sétimo lugar. Alexander Albon, com sua Williams, fez uma excelente corrida hoje, fez um excelente gerenciamento de pneus, manteve boas voltas ali para quem tem acesso ao F1 TV, consegue visualizar os tempos de volta, fazer os comparativos dos tempos de volta. Realmente, Alexander Albon mostrou-se ser um piloto muito equilibrado. Oliver Behrman, senhor tchau, né? Fez excelentes ultrapassagens hoje e mostrou para Liam Lawson como se usa um composto de pneu diferente, né? Liam Lawson, que no início da corrida fez uma rápida, né? Uma precoce troca de pneus ali, colocando um stint de pneu médio, né, do tipo amarelo, e não conseguiu evoluir em momento algum na corrida. Diferente de Oliver Behrman, que a partir do momento que trocou na segunda fase da corrida para o stint de pneus amarelo, começou a fazer um show de ultrapassagens e trouxe muito entretenimento para quem assistiu a corrida, né, dando tchau pelo rádio a cada ultrapassagem que ele fazia, distribuindo tchauz aí para os seus adversários. Foi uma excelente corrida. Temos Lance Stroll em décimo lugar. Carlos Sainz fez uma corrida muito apagada hoje pela Williams, tá? Isaac Hadjar fez uma corrida razoável. Ok, 11º. Liam Lawson, né? Uma vergonha o Liam Lawson, uma corrida desastrosa para Liam Lawson hoje. Inclusive, existe a possibilidade de Liam Lawson ser demitido antes do GP da China. Neste exato momento pode estar ocorrendo uma reunião entre Christian Horner, a equipe de estratégia da Red Bull e Hamilton Marko sobre a permanência de Liam Lawson no grid da Fórmula 1 2025. Realmente um início
terrível de Liam Lawson, um início terrível para a Red Bull, que demitiu Sérgio Pérez no ano passado, justamente pelo segundo piloto não conseguir entregar os pontos necessários para que a equipe pudesse brigar de igual no campeonato de construtores que ocorre em paralelo ao campeonato de pilotos, né? Estamos com um asterisco em cima de Liam Lawson. Jack Durham com um asterisco, porque foi punido com 10 segundos por mudar o posicionamento durante uma tentativa de ultrapassagem, ou seja, ele tentou houve tentativas de ultrapassagem em cima de Jack Durham, ele mudou o posicionamento mais de uma vez, isso é contra o regulamento, e aí foi punido com 10 segundos. Gabriel Bortoleto, em 14º, né, subiu aí algumas posições, dado as desclassificações da Ferrari e de Pierre Gasly também, com a Alpine. Gabriel Bortoleto, que rodou na primeira curva da corrida, a gente pode falar esse fato adiante, mas conseguiu fazer uma corrida de recuperação excelente com base no carro que ele tem hoje, tá? Inclusive superando e muito o Yuki Hülkenberg, que teve uma parada a menos que ele, não teve nenhum incidente durante a prova e imputou um ritmo de corrida menor do que o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto, que, inclusive, em um dos momentos da corrida, colocou uma das voltas mais rápidas, garantiu essa volta mais rápida por alguns momentos ali na corrida. Finalizando atrás de Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, que fez uma corrida muito tímida hoje, eu acho que uma corrida ruim, tá? E o Tsunoda, que foi, infelizmente, penalizado pelo destino. A asa de Yuki Tsunoda acabou quebrando e ele teve que parar ali para o final da corrida para trocar a asa dianteira, o que acabou acarretando ele à última posição. Fernando Alonso, né? Primeiro desclassificado ali na quarta volta, teve um problema com os freios, perdeu literalmente os freios e teve que abandonar a corrida. Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly foram desclassificados com base em ações do regulamento, tá? Lewis Hamilton teve algum problema na parte do chassi, debaixo do chassi, uma parte de espessura ali da prancha que fica embaixo do carro, estava menor do que o normal, e Charles Leclerc e Pierre Gasly tiveram a sua desqualificação devido chegar com um peso menor do que o regulamento define, tá? Então, temos aí um final de semana maluco, né? Onde a gente consegue ver que foi uma corrida com muitos altos e baixos durante a corrida, né? A gente consegue ver aí que, mesmo pós-corrida, a gente tem assuntos sendo debatidos, né? A desclassificação das Ferraris, certamente, e a possível saída de Liam Lawson da Fórmula 1 com 2 corridas. Mas vamos falar aqui agora da corrida desses caras aqui, que, na minha visão, foi uma corrida excelente, tá? Uma corrida excelente. Em primeiro lugar, Oscar Piastri, vencendo de ponta a ponta o GP da China, né? Oscar Piastri já tinha, inclusive, feito a pole position, então mostra o piloto excelente, frio que ele é, conseguiu fazer uma administração de pneus absurda. O GP da China tem uma característica de ter bastante curvas, bem curvas fechadas, curvas de alta, uma reta absurda, onde você exerce muita pressão sobre os freios dianteiros na penúltima curva não me engano, a curva 14 do circuito de Xangai. E os freios e a administração de pneus eram estrategicamente o ponto forte para que influenciasse diretamente nos resultados da corrida. Para quem assistiu, no final da corrida, Lando Norris abusou e muito da pressão que ele jogava nos freios, nas curvas, né, nas chicanes, e os seus freios superaqueceram, tanto que ele recebeu um áudio do pit wall falando para que ele pegasse leve nas freadas. Inclusive, em um dos momentos, o seu engenheiro, seu estrategista, deu um toque no rádio e falou: olha, seus freios já estão em níveis críticos. Ou seja, se você continuar freando e jogando essa pressão nos seus freios dianteiros da forma que você está fazendo, provavelmente você poderá sair da corrida, o que aconteceu com o Fernando Alonso
logo no início da corrida, porque é uma característica do GP da China imputar essa pressão nos freios e esse desgaste de pneu excessivos durante a corrida. Mas Piastri, né? Norris conseguiu no final ali seguir as orientações da equipe e garantir o segundo lugar, garantindo aí uma dobradinha para a McLaren, o que traz ali uma dúvida, né? Para o GP da China, né? Para Zac Brown. Né? Quem será o primeiro piloto da McLaren? Né? Oscar Piastri, né? Hoje Lando Norris lidera o campeonato de pilotos mundial, mas Oscar, desde o ano passado, vem mostrando um desempenho excelente, imputando muita velocidade, imputando muito ritmo de corrida nas pistas, e hoje dominou de fora a fora a corrida, mostrando a sua frieza, porque ele é um piloto que mentalmente é muito forte. Isso é muito importante na Fórmula 1, que você está lidando com monstros, né? Pilotos espetaculares, todos os pilotos aí, exceto um ou outro que está ocupando as cadeiras aí da Fórmula 1, são pilotos de altíssimo nível e com um bom carro entregam excelentes resultados, né? George Russell fez uma corrida muito parelha, né? Muito equilibrada, conseguiu também manter um bom ritmo, né? Não deixando as Ferraris, né? Em até algum momento Leclerc tentou ultrapassá-lo e não conseguiu com DRS. Então, ele manteve um bom ritmo de corrida, conseguiu fazer uma excelente administração de pneus e garantiu o seu terceiro lugar com muita maestria, né? Então, a gente vê aqui que o George Russell não teve um final de semana surpreendente, com muita emoção, mas conseguiu sim ali garantir o seu posicionamento na corrida, não deixando ser ultrapassado pelo Leclerc, em momentos em que o Leclerc, mesmo com a asa quebrada, para quem assistiu a corrida, ele acabou na primeira volta tocando ali na roda do Hamilton, logo na primeira ou na segunda curva, quebrou um pedaço pequeno da asa dianteira e ele conseguiu levar o carro até o final da corrida com essa asa dianteira quebrada. Inclusive um negócio muito estranho, porque ele estava tendo um desempenho absurdamente superior ao do Hamilton, mesmo com a asa dianteira quebrada, né? Então, enfim, a gente olha aí para esses resultados e fica surpreso. Depois, infelizmente, acabou que o Leclerc foi perdendo o desempenho e o Verstappen, né, de forma muito inteligente, conseguiu se aproximar ali, volta a volta, fazendo uma excelente administração de pneus e conseguiu ultrapassar Charles Leclerc no final, né? A gente tem uma foto icônica aqui que é Zac Brown, né, cumprimentando ali, feliz da vida com Oscar Piastri. E a pergunta que a gente traz aqui é: quem será o primeiro piloto da McLaren em 2025? Temos excelentes pilotos, né? Lando Norris liderando o campeonato e agora Oscar Piastri com a sua primeira vitória do ano de 2025, né? Apenas o segundo GP do ano, mostrando que, olha, eu estou aqui, eu tenho desempenho, eu tenho um carro bom e eu posso mostrar resultados, eu posso trazer pontos para a equipe, assim como o Lando Norris. Haverá priorizações entre Lando Norris e Oscar Piastri em 2025? É o que veremos nas próximas corridas. Eu acredito que o Piastri, mentalmente, por mais novo que ele seja, ele tem uma inteligência emocional muito forte. Então, eu acredito que o Piastri, se manter esse ritmo de corrida e conseguir trazer grandes resultados para a equipe, provavelmente o Piastri ultrapasse o Lando Norris no Campeonato Mundial de Pilotos e consiga garantir a sua vaga como primeiro piloto. Essa inteligência emocional, essa frieza que o Oscar Piastri tem, ela é necessária quando se busca vencer um campeonato mundial de pilotos na Fórmula 1. Os pilotos de Fórmula 1 que são campeões mundiais têm que ter uma frieza e uma estratégia, uma inteligência emocional muito grande para não se abalar com erros, não se abalar com brigas internas, com brigas entre equipes. A gente sabe que ambos os pilotos buscam trazer pontos para a equipe, porque esses pontos somam no campeonato que acontece em paralelo, que é o campeonato de construtores, mas a gente sabe que no final do dia, qual que é a missão do piloto do seu companheiro de equipe? É chegar à frente do outro, né? O principal rival de um piloto na Fórmula 1 é o seu companheiro de equipe. Ele tem que mostrar mais resultados
que o seu companheiro de equipe. E Oscar Piastri demonstrando isso de uma forma excelente. Excelente. Parabéns, Oscar. E aí aqui a gente tem Max Verstappen surpreendendo novamente, né? Para quem achou que Max Verstappen estava fora das brigas, inclusive para quem acompanhou a corrida, viu que Max Verstappen não conseguiu colocar um ritmo de corrida no qual ele pudesse brigar por alguma posição, né? Mesmo após as trocas de pneu, Max Verstappen ficou aproximadamente entre 3, 4,5 segundos atrás de Lewis Hamilton, né? E ele não conseguia colocar um ritmo no qual ele pudesse alcançar e tirar essa diferença. A gente teve a segunda parada da corrida e aí Max Verstappen mostrou o porquê que ele é Max Verstappen. Ele fez um excelente gerenciamento de pneus, né? Conseguiu se aproximar rapidamente até de Leclerc, tirando meio segundo por volta, 3 décimos por volta, e aí volta a volta, se aproximando da Ferrari de Leclerc. Tentou ultrapassar Leclerc nas zonas de DRS, não conseguiu, mas depois da primeira curva, ele conseguiu fazer uma ultrapassagem de cinema, né? Você que não viu, coloque os melhores momentos. Ele conseguiu ultrapassar Charles Leclerc fora da zona de DRS, durante uma curva, dando um X e ganhando a quarta posição da corrida, quando ninguém colocava fé que Max Verstappen, com a Red Bull, com o ritmo que a Red Bull colocou hoje, poderia alcançar esse resultado. Então, Max Verstappen surpreende novamente aí, mostrando por que ele é o piloto campeão mundial de 2024, né? O ainda aspirante ao título de 2025 e vai defender esse caneco, vai defender esse título aí com garras e unhas, como um leão, né? Como ele leva no seu capacete, como símbolo ali de Max Verstappen. Então, muito bom. Agora a gente vai falar um pouquinho de Oliver Bearman. Oliver Bearman fez uma excelente corrida hoje. Incrível o que esse menino fez, né? Um dos estreantes da Fórmula 1, né? Trocou o seu stint de pneu para o pneu médio ali segundo stint, né? Que é a segunda troca de pneus. Estavam previstas 2 trocas de pneu para essa corrida. E aí, daí em diante, Oliver Bearman imputou um ritmo absurdo e saiu ultrapassando vários pilotos durante toda a corrida, desde os outros debutantes da Fórmula 1 2025 até pilotos com maior experiência. E assim, engraçadíssimo, né? Ele trouxe muito entretenimento para quem estava assistindo a corrida, mandando um tchau sempre que ele fazia uma ultrapassagem. Então, parabéns, Oliver Bearman. Certamente, na visão de todos que estavam assistindo, foi o piloto do dia do GP da China. Temos que destacar o excelente desempenho que esse garoto fez na corrida de hoje. E aí, vamos falar agora da desclassificação de Hamilton e Leclerc na corrida, né? Gasly também foi desclassificado. O que aconteceu com esses pilotos, tá? Então vamos lá. Para você que não conhece a Fórmula 1, ela tem algumas regras, né? Tem algumas questões do regulamento, e mesmo pós-corrida, os pilotos e as equipes podem ser penalizadas. Existem penalidades que são aplicadas durante a corrida, ou seja, quando o piloto foge da regra, acaba ultrapassando por fora da pista, ou ele se faz 2 movimentos durante uma tentativa de ultrapassagem, né, na defesa da sua posição, onde ele só pode se movimentar uma única vez para um único lado, né? Essa é a regra da Fórmula 1. O Jack Durham foi punido hoje com 10 segundos, justamente por descumprir essa regra. Em um momento em que ele estava para ser ultrapassado, ele fez 2 movimentos, né? Isso é muito característico, inclusive, do Max Verstappen, que já foi punido ano passado, justamente por fazer essa movimentação dupla durante um movimento de defesa. Jack Durham foi punido hoje durante a corrida com 10 segundos por descumprir esse regulamento. Mas, Johnny, eu posso descumprir ou não cumprir uma regra mesmo após o final da corrida? Sim. Todos os carros, eles passam por uma análise minuciosa da FIA pós-corrida, onde eles analisam peso, quantidade de combustível, espessura do chassi, da parte de baixo do chassi, né, que é a parte de baixo do carro. Eles analisam a questão da abertura da asa traseira, que é o famoso DRS, né? Para quem não acompanha muito a Fórmula 1, sabe que quando você está a menos de 1 segundo do piloto da frente,
em alguns pontos da corrida você pode abrir essa asa, né? Tem ali um milímetro específico de abertura, ele não pode ultrapassar algumas especificações técnicas que a FIA define como regra. E caso, mesmo após o final da corrida, exista alguma desconfiguração que possa trazer algum tipo de vantagem para os pilotos, a FIA acaba analisando isso e ela desqualifica os pilotos ou acaba trazendo alguma punição. As punições que foram aplicadas para Charles Leclerc e Pierre Gasly foram punições muito severas. A punição mais severa que nós temos hoje durante uma corrida é a desqualificação de um piloto, né? Charles Leclerc e Pierre Gasly chegaram ali com um peso menor do que a FIA define como limite, e Lewis Hamilton teve uma parte do chassi numa espessura menor do que o permitido, né, que eles chamam de prancha, né, estava numa espessura menor, e ambos foram desqualificados da corrida, né, o que gerou aí oportunidades para os pilotos que estavam atrás dessas equipes, tanto no campeonato de construtores, tanto no campeonato de pilotos, se aproximarem um pouquinho mais aí da briga pelo título de construtores e título de campeonato de pilotos da Fórmula 1. Uma pena, porque Lewis Hamilton, como eu havia comentado ontem, veio num ritmo muito forte, estava imputando um ritmo muito bom e foi superado pelo Charles Leclerc durante a corrida, mas mesmo assim conseguiu manter ali um bom ritmo, inclusive antes do Max Verstappen ali, através de um overtake, desculpem aí, durante o box, Lewis Hamilton estava com um ritmo muito bom, né? E o Leclerc, mesmo sendo ultrapassado pelo Max Verstappen, o que acabou perdendo um pouco de ritmo durante a corrida por causa do desgaste excessivo de pneus, mesmo assim, não foi uma corrida ruim das Ferraris, mas essa desqualificação certamente traz para as Ferraris um gosto muito amargo, né? De ter imputado um bom ritmo, de ter conseguido, teoricamente, trazer pontos para a equipe e acabar com essa desqualificação. Vamos analisar aqui, pessoal, agora. Eu vou até colocar um laser aqui para ficar fácil a nossa visualização. Vamos analisar aqui o resultado dos campeonatos de construtores agora, né? Inclusive analisando a saída da Ferrari. A gente tem a McLaren com 78 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Mercedes com 57 pontos, ou seja, George Russell, mesmo com a corrida tímida, mas com excelente gerenciamento de pneus, com estratégia muito regular, conseguiu trazer bons pontos para a equipe, né, chegando ao pódio em terceiro lugar. A Red Bull com 36 pontos, né, apenas os pontos de Max Verstappen, de novo, né, como foi no ano passado, carregando a equipe nos ombros, nos braços. E aí temos uma Williams. Há quanto tempo não temos uma Williams em quarto lugar no Campeonato Mundial de Construtores? Olha isso. Inclusive em frente da Ferrari, que com essa desqualificação acabou perdendo muitos pontos. Em sexto lugar, temos a Haas. Isso aí, Esteban Ocon e Oliver Berman fizeram uma excelente corrida hoje, conseguiram pontuar para a equipe. Aston Martin, que não vem apresentando bons resultados, né, em sétimo lugar. E aí, a Sauber em oitavo lugar, a equipe de Gabriel Bortoleto. A Racing Bulls, né, a segunda equipe da Red Bull na Fórmula 1, com apenas 3 pontos. E a Alpine com 0 pontos. A equipe não conseguiu pontuar nesses primeiros 2 GPs de 2025. Quando a gente vai analisar o campeonato de pilotos, a gente tem Lando Norris em primeiro lugar com 44 pontos. Max Verstappen em segundo lugar, né? Essa briga ela foi importante. Max Verstappen não brigou à toa por esse campeonato, por essa quarta posição de Leclerc, e será assim até o final do ano, né? Estamos apenas no segundo GP, mas Max Verstappen brigará por essa posição até o final de 2025. Certamente cada ponto vale nesse campeonato mundial de pilotos, que está muito disputado, né? É muito bom ver todos os pilotos muito próximos do ponto de vista de pontuação. A gente sabe que tem corridas de ruas que são desafiadoras, a gente vai ter condições climáticas que vão
sempre mudar os resultados da corrida, e isso ajuda muito para quem está assistindo, para o entretenimento, para os torcedores, porque deixa o campeonato mais disputado, é muito importante. George Russell, com 1 ponto apenas atrás de Verstappen, com 35 pontos. Oscar Piastri, com a vitória de hoje, conseguiu chegar ali entre os 4 primeiros, 34 pontos. Kimi Antonelli, 22 pontos. Alexander Albon, olha só, temos uma Williams aí, né? Um piloto da Williams entre os 10 primeiros, o que há muito tempo não acontecia. Lance Stroll, antes de Lance Stroll, Esteban Ocon, uma Haas. Temos que destacar a Haas entre os 10 pilotos nesse começo de campeonato. Lance Stroll, da Aston Martin, em 8º lugar. E aí vamos para Lewis Hamilton com 9 pontos, Charles Leclerc com 8 pontos. Com essa desqualificação, eles tiveram ambos os pontos zerados e caíram para baixo na disputa do Campeonato Mundial de Pilotos. Hülkenberg, da Kick-Stauber, com 6 pontos, Oliver Berman com 4, Yuki Tsunoda com 3, Carlos Sainz com 1 ponto. E de Carlos Sainz para baixo, todos os demais pilotos não pontuaram ainda em 2025. Então, olha só o prejuízo que a Ferrari teve com essa desqualificação de hoje, né? Certamente muito, muito amarga esse resultado pós-corrida para a Ferrari, mas nada está perdido. Acho que a Ferrari hoje é uma segunda ou terceira força, vai depender muito do circuito e do setup que eles vão fazer. Hamilton está muito confortável com o carro, inclusive, durante a qualificação da corrida sprint e durante a corrida sprint, disse que o carro estava muito bom, muito equilibrado. É uma característica desse GP mesmo, ter um desgaste maior de pneus, então todas as equipes sofreram com isso e os pilotos tiveram que usar de muita inteligência para não conseguir desgastar muito o pneu e também não colocar os seus freios em situações críticas. A gente sabe que o piloto, Max Verstappen, por exemplo, tem uma característica de fazer o que a gente chama de dive bomb, que é quando ele freia muito dentro da curva. Para quem pilota simulador, eu sou piloto de simulador também, gosto dessa característica, mas num carro de verdade, obviamente, você tem um resultado totalmente diferente, né? Você superaquece os freios, se você perder o ponto de frenagem, você vai queimar pneus, você vai dar uma patinada e você acaba, às vezes, por um erro, colocando em xeque todo o que você construiu durante uma corrida, né? Mas é isso. Campeonato de Fórmula 1 esse ano está começando muito bom, muito disputado. E a gente tem aí, inclusive, uma notícia, né? Uma possível notícia sobre Liam Lawson. Liam Lawson está em apuros, né? O piloto da Fórmula 1, piloto 2 da Fórmula 1 da equipe Red Bull, uma das aspirantes ao título de 2025, né? Giuliani Serrazoli, do Grupo UOL, do Grupo Band, colocou aqui algumas horas atrás, né? Esse recorte que eu estou fazendo é de algumas horas atrás, então vamos colocar aí aproximadamente 5 horas atrás. Colocou que haverá uma reunião na Red Bull ainda antes eu acho que hoje haveria uma reunião na Red Bull, né? Para definir o futuro de Liam Lawson, né? Liam Lawson disse que ele não é idiota e sabe como a Red Bull funciona. A Red Bull ela tem uma pressão absurda, até por ser uma das equipes aspirantes ao título, de que seu segundo piloto impute ritmo e traga resultados para a equipe, para a briga do Campeonato Mundial de Construtores, que no final do dia envolve muito dinheiro. Uma posição, às vezes, uma equipe que termina em 6º lugar, de 7º para 6º, são aproximadamente 10 a 15 milhões de dólares a mais na premiação. Então, isso ajuda para que no próximo ano as equipes tenham, através desses recursos financeiros, a possibilidade de investir em desenvolvimento do carro, né? Existem 4 grandes áreas de desenvolvimento do carro. Eu vou fazer um vídeo depois lá na frente explicando quais são essas áreas, né? A área de aerodinâmica, a área de motor ou powertrain, a área de chassi e a área de durabilidade dos componentes. Então, quando as equipes elas têm mais recursos financeiros, elas conseguem trazer mais tecnologia, elas conseguem ter mais tempo de túnel de vento, elas conseguem trazer melhorias expressivas que vão resultar no final do dia em resultados importantes durante as corridas, durante toda a season da Fórmula 1. E haverá uma reunião aí importantíssima sobre o futuro de Liam Lawson, que foi mais uma vez uma vergonha. Uma vergonha. A
A gente vê Oliver Bearman comparado com o Leon Lawson, ambos com o mesmo stint de pneu, ou seja, ambos trocaram para pneus médios durante a corrida. E o Leon Lawson não conseguiu evoluir e não conseguiu sair das últimas posições com um carro que entrega muito mais do que o Leon Lawson entrega. A Red Bull, por mais que não tenha hoje o melhor carro, como foi em 2022 e 2023, e não foi durante o ano de 2024, hoje eu acredito que a Red Bull, ela seja, provavelmente a Red Bull seja a quarta força, tá? Na minha visão, a McLaren está em primeiro lugar. Mostra esse domínio desde o início da temporada. Inclusive, mostrou esse bom desempenho desde os testes que foram realizados no Bahrein, antes do primeiro GP da Austrália. Então, na minha visão, a McLaren é a equipe mais rápida. E ela tem provado isso. Dobradinha da McLaren hoje. Oscar Piastri em primeiro, Lando Norris em segundo. Depois, as Ferraris, por mais que não tenham conseguido imputar um bom ritmo hoje, mas é um carro muito rápido, traciona muito bem. Para quem não assistiu aí a qualificação da corrida sprint, onde o Hamilton fez a pole position da corrida sprint, houve um comparativo de volta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, e nitidamente a saída de curva tinha uma tração muito maior com Lewis Hamilton, mostrando que o carro da Ferrari é um carro muito equilibrado. Isso é muito importante durante a corrida, porque você consegue ter um ritmo de corrida muito bom, você consegue administrar melhor os pneus, administrar melhor como os pneus são consumidos, você consegue ter um carro mais equilibrado, onde o piloto não fica brigando com o carro a todo momento na saída da curva. Então, na minha visão, a Ferrari e a Mercedes, elas estão iguais. Em alguns momentos, obviamente, com a visão do piloto, com um setup mais adequado, haverá resultados mais expressivos para uma equipe ou para outra. E as pistas, né, durante o ano, elas trazem essa nuance. Né? Haverá pistas que a Ferrari certamente performará melhor do que a Mercedes, e haverá pistas que a Mercedes, com um setup adequado, com uma boa administração, como George Russell a gente conhece, George Russell é um piloto muito equilibrado, haverá resultados mais expressivos para a Mercedes. Nesse primeiro momento, eu analiso que a Ferrari e a Mercedes estão em mesmo patamar do ponto de vista de desempenho, tá? E a Red Bull está em quarto lugar. É a quarta força hoje da Fórmula 1, tá? As equipes, elas sempre estão buscando e planejando melhorias. Nós não sabemos quando as melhorias da Red Bull serão entregues, mas a Red Bull sabe que as melhorias que ela está imputando para o carro no futuro não serão suficientes, muitas das vezes, para conseguir ultrapassar a Ferrari, Mercedes e até mesmo chegar no excelente desempenho que as McLarens estão tendo hoje. Até porque as outras equipes, em paralelo, também estão trabalhando em melhorias para tentar colocar mais performance ainda dentro do carro. Né? Então, a Red Bull tem um desafio enorme de fazer esse carro andar mais, de fazer esse carro ter uma saída de curva melhor. Hoje, durante alguns momentos da corrida em que foi mostrado o onboard de Max Verstappen, foi possível ver o Max Verstappen ali no onboard brigando um pouquinho com o carro. A gente sabe que o Verstappen é um piloto de excelentíssimo nível, um dos melhores, se não o melhor piloto da história, da atual Fórmula 1 dos últimos 4 ou 5 anos. Mas a gente tem um outro problema que é Leon Lawson, né? Leon Lawson está em apuros. Será uma vergonha um piloto ser demitido em menos de 3 corridas. Mas é totalmente possível. Com o carro que ele tem, com os recursos que a Red Bull disponibiliza para os seus pilotos, né? O Leon Lawson não conseguir pontuar e andar igual uma Kik Stauber de Nico Hülkenberg e o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto é realmente uma vergonha. Porque a gente sabe que hoje a Kik Stauber é a equipe que não está trabalhando em desenvolvimento do seu carro, porque ela está pensando em 2026. 2026 a Audi assume a Kik Stauber, a Audi entra na Fórmula 1 e aí sim ela vai olhar para o desenvolvimento do carro. Então a Kik Stauber, assim como nos últimos 2 anos, ela não está trabalhando, focando no desenvolvimento do carro, focando em grandes melhorias. Ela realmente quer testar. Ela quer testar ali o desempenho de Hülkenberg. Ela contratou Gabriel Bortoleto justamente para preparar o Bortoleto para o ano de 2026, onde aí sim haverá bastante investimento pela Audi, pelos patrocinadores que virão junto com a Audi. E aí sim, a partir de 2026, onde as regras mudam e o jogo zera para todas as equipes,
aí sim a Kick-Sauber vai vir forte, né? Ou ela vai tentar, pelo menos. Então, você ter um carro como o Liam Lawson, que mesmo que a Red Bull hoje seja a quarta força desse campeonato de construtores, mas não é o pior carro do grid. E você ter Liam Lawson com esse carro e trazendo um desempenho horrível, tenebroso, né? As primeiras duas corridas, as duas atuações de Liam Lawson nessa Fórmula 1 tem sido tenebrosa, desastrosa. Não tem entregado resultados, não conseguiu pontuar na Fórmula 1. Para nós, torcedores da Red Bull, ou para quem torce pela Red Bull e quer ver uma briga legal, o Liam Lawson não está no mesmo nível, infelizmente, de ocupar essa segunda posição. No ano passado, para quem me conhece, para quem conversa comigo, eu levantei a bandeira de que o melhor nome para essa Red Bull seria Carlos Sainz. Mas existem algumas questões políticas dentro da Fórmula 1, dentro da própria Red Bull Race ali, que impediram que esse convite fosse feito para o Carlos Sainz, né? Outros pilotos foram cogitados, a gente sabe da questão do nosso Yuki Tsunoda, do japonês. Existe uma questão também de inteligência emocional, de política ali, porque a Honda está saindo do grupo Red Bull, né, a partir do ano que vem. Eles não queriam ter um piloto que foi colocado pela Honda dentro do grupo, pilotando a equipe principal da Red Bull. Mas ok, a Red Bull tem um grande problema para resolver. Aliás, dois grandes problemas. Primeiro, ela não tem o melhor carro, então vamos retomar isso. Dois grandes problemas que a Red Bull tem em 2025. Primeiro, a Red Bull não tem o melhor carro. Está longe de ter o melhor carro. Na minha visão, a Red Bull é a quarta força da Fórmula 1 hoje. Segundo, não tem um segundo piloto à altura de outros segundos pilotos do grid. Kimi Antonelli, que estreou no seu primeiro ano na Fórmula 1 com a Mercedes, está imputando um resultado fantástico. Tem administrado bem o carro, feito uma boa administração de pneus, errado pouquíssimo durante as corridas, é um piloto que se mostra muito equilibrado. E a gente compara a Liam Lawson, que era no qual todos tinham uma expectativa muito alta sobre o Liam Lawson, e ele não consegue entregar. É isso, vamos ficar de olho no que vai acontecer nas próximas horas, né? Eu acho que, tirando a punição da Ferrari, realmente o que está por vir é uma possível demissão de Liam Lawson, mas a questão é, eu demito o Liam Lawson, quem entra no lugar de Liam Lawson? Vão chamar o Pérez de novo? Vão colocar Isaac Hadjar, que acabou de estrear pela Racing Bulls, é muito novo, corre-se o mesmo risco. Não acho que Isaac Hadjar seja a melhor opção para o Red Bull nesse momento. E você? Você acha que quem está à altura nesse momento para ocupar a posição de Liam Lawson na Red Bull? Será que finalmente teremos Yuki Tsunoda como piloto da equipe principal, mesmo que ele fique somente esse ano, e a Red Bull esteja pensando nos pontos que ela já perdeu e nos pontos que ela poderá ganhar com a atuação de Yuki Tsunoda na equipe principal? Não sabemos, mas existe aí uma incógnita, existe aí um assunto que está pegando fogo nos bastidores da Fórmula 1 e nós vamos ficar acompanhando aí para ver qual que será o desfecho de Liam Lawson na Fórmula 1, na equipe Red Bull em 2025. É isso, pessoal. Finalizamos aqui, né? Mais uma live sobre os resultados da Red Bull. Eu espero que vocês tenham essa nossa análise. E nos veremos daqui a 2 semanas no GP do Japão, falando um pouquinho de como foi o qualifying, falando dos resultados da corrida. Espero ver vocês em breve. Um grande abraço. Curte aí o vídeo. Segue a gente no canal, segue a gente no Instagram, PitwallBR. E continue aqui conosco. Vai ser um prazer fazer essas análises junto com vocês. Pitwall Brasil, onde a paixão pela velocidade não para. Um grande abraço, um excelente domingo para vocês. Até mais.